Foi falado de Elias, porque Elias ele tinha o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, Elias nunca ia conseguir fazer aquelas obras que ele fez. Nunca ele teria uma ousadia tamanha para profetizar algo de Deus na vida dele. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, irmãos, que lá no princípio o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas. E ele vem se movendo dia após dia nessa terra. A Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo ele move na vida de todo aquele, irmãos, que é sensível primeiramente à voz do Senhor. Porque todos aqueles, irmãos, da antiga aliança, no Velho Testamento, irmãos, quando nós lemos o Antigo Testamento, o Velho Testamento, quando a Bíblia fala que aqueles homens que eram levantados por Deus, quando a gente olha Sansão, irmãos, com uma força que não era dele, mas que vinha de Deus. E muitos dizem, a força de Sansão está no cabelo, a força de Sansão está nos votos que a mãe dele, que os pais deles fizeram, mas na verdade, aleluia, o voto de Sansão, a presença de Deus na vida de Sansão estava na obediência. Enquanto Sansão fosse obediente a tudo que Deus determinou, ele teria a força de Deus. E o Espírito Santo, irmãos, descia de uma maneira poderosa, enchia Sansão da presença de Deus. Sansão matava 1000 homens, Sansão fazia proezas, maravilhas, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. A Bíblia ainda vai dizer, como eu disse para os irmãos, que Deus levantou homens, e não tem como a gente falar, irmãos, do antigo, do Velho Testamento, lá do antigo, homens, ou velhos homens que foram levantados por Deus no Antigo Testamento, como Samuel foi levantado por Deus ainda como uma criança que ouvia Deus, que profetizava ainda quando era criança, cresceu na presença do Senhor. E Samuel, irmãos, cresceu debaixo de obediência, e ele fez com que o nome de Deus fosse propagado, porque ele tinha a presença de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Samuel, ele unge um menino chamado Davi, e a Bíblia diz que Davi, irmãos, com uma pedra, com somente uma pedra, a Bíblia diz que Golias se levanta e ele desafia o povo de Deus. Ninguém teve coragem, irmãos, de desafiar Golias, sabe por quê? Ninguém ali tinha a presença do Espírito Santo, mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus enche Davi de uma maneira tão grande, que o Espírito Santo vem sobre a vida dele, e ele pega uma pedra, ele vai lá, pega 5 pedras, 4 pedras ele guarda, mas uma pedra ele coloca na sua funda, e ele diz para o gigante, olha, tu vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi ele pega aquela pedra, o Espírito Santo de Deus estava com ele, e ele derruba aquele gigante, aleluia. Por quê? Porque a presença de Deus estava na vida de Davi. Eu quero crer que a presença de Deus está na sua vida, a presença de Deus está na sua vida, e quem tem a presença de Deus, irmãos, era diferente, ele fala diferente, ele anda diferente, ele age diferente. Por quê? Porque a presença de Deus é na vida dele. Deus levanta Davi, Davi derruba o gigante. Deus levanta, irmãos, homens e mulheres. Por que não dizer da mulher chamada Débora, aonde, irmãos, os homens não tiveram coragem de ir para a guerra, mas ela diz, eu vou, mas saberão todos que foi vencido a guerra por causa de uma mulher. Mas não era qualquer mulher. Sabe quem era aquela mulher? Era uma mulher que era cheia da presença do Espírito Santo. Ei, eu vejo mulheres aqui, irmãos, aleluia, que tem a presença do Espírito Santo, e essas mulheres estão diferentes. Eu gostaria hoje de citar um texto na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Levítico, antes de entrar nesse texto que lemos, no livro de Levítico, irmãos, no capítulo de número 6, no versículo de número 13, lá no finalzinho, o interessante é que o sacerdote ele tinha uma função muito específica no templo. O
sacerdote, a Bíblia diz, irmãos, no livro de Êxodo, que Moisés ele reúne a congregação, porque Deus fala com Moisés, o tabernáculo, irmãos, ele era armado, e Deus, a nuvem do Senhor, irmãos, que guiava o tabernáculo, a nuvem do Senhor que guiava o povo de Deus. E a Bíblia diz que quando essa nuvem ela andava, o povo tinha que desarmar tudo e andar com a nuvem, porque a nuvem representava a presença de Deus. Era Deus dizendo assim: eu vou dar direção à tua vida, mas quando a nuvem andar, você precisa andar comigo. A Bíblia vem dizendo, irmãos, que Moisés, Deus fala: olha Moisés, hoje vai ter um culto especial. Moisés ele prepara o tabernáculo, ele prepara tudo, chama o povo, ele marca o horário do culto e o povo vai para o culto. E a Bíblia diz, irmãos, que Moisés ele prepara tudo. O sumo sacerdote, o sacerdote Arão, ele prepara tudo. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus, irmãos, depois de preparar o altar, como esse altar está aqui, depois de preparar o holocausto, depois de preparar tudo que Deus mandou preparar, faltava naquele tempo, irmãos, porque naquele tempo o fogo era colocado através de meios primitivos, vamos dizer assim. Não existia isqueiro, não existia, irmãos, um isqueiro, um fósforo para acender um fogo, não existia. E logo fez o tabernáculo, e Deus falou assim: Moisés, arma tudo, porque depois que o altar estiver armado, quem vai derramar fogo nesse altar sou